Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos estudar aqui no gráfico o plano divino através dos séculos. Vamos estudar a linha do tempo nas escrituras, porque nós precisamos de saber onde nós estamos vivendo do ponto de vista profético. Nosso texto básico está em Gênesis 6, versículo 3, que diz assim: Então disse o Senhor, não contendará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Como Deus fala para o padrão, então ele não estava falando só para a época de Noé. Ele falou 120 anos para a época de Noé e 120 jubileu, que seria o tempo do homem na terra, ou seja, o tempo do governo humano. 120 jubileu. Um jubileu é 50 anos. 120 vezes 50 vai dar exatamente 6.000 anos. Será o tempo em que Jesus vai descer na cidade de Jerusalém na sua segunda vinda, na parousia, e ele vai inaugurar o sétimo dia, que é o reino teocrático. O sétimo dia, o milênio. Então Deus determinou 6.000 anos para o homem na terra e 1.000 anos de descanso, que é o reino teocrático. Isso é bíblico, irmãos. Isso aí é a doutrina épita milenar e não vai passar nem um jota e nem um tio. Deus ele vai cumprir fielmente. Nós temos um outro texto que se encontra em Ezequiel 46, que diz assim: Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior, que dá para o oriente, estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá. Também no dia da lua nova se abrirá. Veja bem, são 6 dias de trabalho. Quando que o trabalho entrou no mundo? O trabalho entrou no mundo a partir da queda de Adão e Eva. Então, a partir do momento que Adão caiu aqui no Jardim do Éden, conta-se então 6 dias de trabalho, ou seja, 6.000 anos. 6 dias são 6.000 anos. 6.000 anos vai bater exatamente no final da grande tribulação aqui, ó. 6.000 anos. Então Jesus desce em Jerusalém no final de 6 dias de trabalho, conforme está escrito aqui em Ezequiel 46. E ele inaugura o sétimo dia. Antes então desses 6.000 anos aqui, Jesus desce em Jerusalém no final de 6.000 anos. Antes de 6.000 anos, Jesus volta no arrebatamento 7 anos antes. 7 anos antes. É aqui que acontece o arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada bem aqui. A igreja é arrebatada aqui na fase de Laodiceia. Então veja bem, meus irmãos, a linha do tempo. O tempo foi medido na Bíblia. De Adão. Então de Adão, do momento que Adão pecou no Jardim do Éden, que entrou o trabalho no mundo, até a segunda vinda em Jerusalém, vai bater 6.000 anos. 6 dias de trabalho. Então onde que nós estamos vivendo hoje? Segundo os teólogos e eruditos, Adão ele viveu 28 anos no Jardim do Éden sem pecar. Então a partir que foi o período da inocência. Então é por isso que vai até o ano 6.028 ou 6.027 no calendário judaico. Então já nós estamos vivendo, olha aqui, ó. Criação do homem, Adão viveu 28 anos sem pecar. A partir da queda, então conta-se 6 dias de trabalho, que vai bater exatamente na segunda vinda, 6.000 anos, até anotei aqui, ó. 6.000 anos desde a queda, é quando Jesus volta em Jerusalém e ele estabelece 1.000 anos de paz. Onde nós estamos vivendo então, meus irmãos? Então eu fiz aqui a linha do tempo, 4.004 antes de Cristo. 4.004 antes de Cristo, né? Mas o tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo do Novo Testamento, nós estamos vivendo no ano, mais ou menos no ano
5.993, eu anotei aqui, ó, 5.993 desde a queda. 5.993 desde a queda. Então o tempo seria 5.993 desde a queda. 5.993 desde a queda. E 6.028, aqui ó, 6.028 termina o governo humano. Por que 6.028 então? Porque você tem que contar 28 anos que Adão pecou no jardim. Você coloca 28 anos do período da inocência e mais 6.000 anos do governo humano. Então seria 4.000, vou baixar aqui, vou fazer aqui diferente, seria aqui 4.000 o período do Antigo Testamento, né? 4.000 o período do Antigo Testamento, e 2028 seria o período do Novo Testamento. Então quando que Jesus volta em Jerusalém? Jesus volta no ano 6.028, termina o governo humano. São 4.000 antes de Cristo e 2028 depois de Cristo. Isso aqui eu estou fazendo essa conta aqui pelo calendário judaico. Mas pelo calendário gregoriano vai dar 2027, porque tem uma diferença de um ano, né? Então pelo calendário judaico aqui, vai ser 6.027, calendário gregoriano 6.028. Então isso aqui é a linha do tempo. Isso aqui é a linha do tempo, né? E não vai passar isso aqui, porque isso aqui é comprovado. Lá, por exemplo, no Gênesis, isso aqui eu perguntei para um professor de hebraico, né? Eu queria ter certeza disso aqui, ele me confirmou, é isso mesmo. Lá em Isaías 46, versículo 9, diz assim: eu sou Deus que mostra o fim desde o princípio. Então, no hebraico, no original, que foi escrito em hebraico, né? Aqui, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui no original aparece a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. A letra Aleph ela aparece aqui 6 vezes. E nós sabemos que cada letra no original hebraico ela tem um valor numérico. E a letra Aleph, na aritmética hebraica, ela representa o número 1000. Ou seja, 6 vezes 6.000 anos. Então Deus já determinou aqui no primeiro versículo de Gênesis: 6.000 anos, 6 dias de trabalho, seria o tempo do homem na terra. É exatamente o que está escrito lá no Ezequiel 46. Como Deus ele é maravilhoso e ele é preciso, então ele confirma isso aonde? No Apocalipse, no capítulo 20, quando termina a grande tribulação. E Jesus ele desce no Monte das Oliveiras para estabelecer os 1000 anos de paz, onde o anjo prende Satanás. Então Satanás, Jesus volta aqui em Israel, aqui na segunda vinda, né? Então ele prende Satanás por 1000 anos e inicia um milênio. Então quando que Jesus desce? No final de 6.000 anos, desde a queda de Adão. Jesus desce aqui em Jerusalém, né? Então, para confirmar o Gênesis 1.1, que fala no hebraico, a letra Aleph, que é o número 1000, aparece 6 vezes lá. Então você pega aqui no Apocalipse, aqui, ó, por exemplo, aí você conta do versículo 2 até o versículo de número 7. Então o versículo 2 tem a letra 1000, o versículo 3 tem a letra 1000, o 4 tem a letra 1000, o 5 tem a 1000, a 6 tem a 1000 e a 7 tem a 1000. Então aparece o número 1000 aqui 6 vezes. Confirmando então que Jesus desce em Jerusalém e ele prende Satanás no final de 6.000 anos desde a queda de Adão. Ele prende Satanás no final de 6.000 anos desde a queda de Adão e inicia-se o reino teocrático. Onde nós estamos vivendo, meus irmãos? Nós estamos vivendo no limiar. Nós estamos vivendo no limiar dos últimos 7 anos da Terra. Os últimos 7 anos do governo humano. São os últimos 7 anos que vai ser um verdadeiro caos na Terra, que é os 7 anos da grande tribulação, onde surgem os 7 selos, 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus.
Então a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, ela está por um fio a ser arrebatada dessa terra. Estamos vivendo mais ou menos no ano 5.993, desde a queda. Porque se Jesus ele volta em Jerusalém no final de 6.000 anos desde a queda, então você tem que tirar os 7 anos da grande tribulação. Então quando que Jesus arrebata a igreja no ano 5.993, desde a queda. E nós estamos vivendo no limiar deste ano. Estamos vivendo no limiar e está por um fio, meus irmãos, a acontecer o arrebatamento da igreja. Então isso é muito importante nós sabermos em que tempo nós estamos. Onde nós estamos vivendo do ponto de vista profético. Estamos vivendo exatamente no limiar do arrebatamento da igreja na era de Laodiceia. A igreja sobe, fica, ela vai estar no céu por 7 anos, não é que ela vai morar no céu lá direto, ela vai ficar lá por 7 anos, até que passe a ira. Está lá em Isaías capítulo 26. Aí passa a ira, a igreja volta com Jesus na segunda vinda em Jerusalém, no final de 6.000 anos, desde a queda de Adão. Então por isso que passou, né? Porque 28 anos são o tempo da inocência. Então a partir dos 28 anos contaria-se então 6.000 anos desde a queda. Então o tempo já foi medido por Deus. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quem estiver fazendo plano aí para daqui 50 anos vai cair do cavalo. Quem estiver fazendo plano aí para daqui 30 anos, 50, 40, vai cair do cavalo. Porque isso aqui chama-se doutrina heptamilenar. 6 dias de trabalho, 6.000 anos, ou 120 jubileu. Esse é o tempo que Deus determinou para o homem na terra. Não passa nem um jota nem um tio. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém, meus irmãos? E para confirmar que Jesus volta em Jerusalém no ano 2027, no calendário judaico, é exatamente o texto de Lucas 21, 27. Olha aqui. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Isso aqui é a segunda vinda. Lucas 21, versículo 27. Ou seja, século 21, ano 27. Ano 28, calendário gregoriano. Ano 27, calendário judaico. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.